Olá, começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o economista José Menezes Gomes, professor da Universidade Federal de Alagoas, doutor em História Econômica pela Universidade de São Paulo, e está aqui conosco para falar sobre a reforma da Previdência e as implicações nas previdências dos estados. Um assunto que vai ser debatido num seminário internacional, um dos assuntos, nesse seminário internacional que acontece na UFAL, a partir do dia 9 até o dia 11 de setembro, como também uma audiência pública que vai ser realizada na Assembleia pela deputada Jó Pereira, não na Assembleia Legislativa, mas no auditório da UFAL, no dia 9, segunda-feira. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao professor por estar aqui conosco. Professor, diante do que nós observamos, foi aprovada em segundo turno pela Câmara a reforma da Previdência, que não foi a reforma que foi enviada pelo governo ao Congresso, mas se criou uma condição dessa aprovação e agora ela vai para aprovação do Senado. E os governadores, em geral, já pediram a inclusão dos estados na reforma da Previdência. O que significa, de fato, incluir os estados na reforma da Previdência que está sendo aprovada no Congresso? Bom, em primeiro lugar, eu só queria lembrar que essa reforma, ela resulta de um governo eleito com notícias falsas, com fake news, e que, através de fake news, ele está tentando justificar o injustificável. Se nós formos ver, basta lembrar que houve uma CPI da Previdência e essa CPI comprovou que não havia déficit. Então, mesmo sem ter déficit da Previdência e da Seguridade Social, se insistiu tanto na sua realização. Bom, o que nós temos agora é exatamente o seguinte: no início dessa reforma, ela tinha a proposta de introduzir o sistema de capitalização e ela tinha também a proposta inicial era de incluir os estados. Bom, vamos lá. Do que foi aprovado? O que foi aprovado até agora, na verdade, significa o quê? Nós tivemos, na verdade, foi uma possibilidade de retirar dos mais pobres e de repassar para os mais ricos. A reforma da Previdência, agora aprovada, ela vai atacar justamente os segmentos mais vulneráveis. Bom, o que isso pode acarretar para os estados? Sobre isso, eu acho que para responder essa questão, nós precisamos entender como é que se deu a transição dos institutos que tínhamos em cada estado. Repartição simples para regime de previdência. O entendimento disso, e por isso nós vamos fazer um seminário sobre essa questão, porque a questão toda é o seguinte: como é que funcionava antes? Há um tempo atrás, não existia o regime próprio de previdência, no caso, a AL Previdência. Nós tínhamos o IPASEAL, que cada estado tinha. O que era isso? Era um sistema de repartição simples. Uma geração financiava a outra. Não havia necessidade de você fazer fundo, não havia necessidade de nada. Só que a partir de 94, começa a ser introduzido em cada estado o regime de repartição, o regime próprio de previdência de cada estado. Bom, mas o que nós precisamos verificar? Primeira coisa, você sai de um sistema de repartição simples em que o estado não precisava montar um fundo, bastava ele contratar trabalhadores na mesma quantidade e, dessa forma, uma geração financiada na outra, não havia necessidade de fundo. E alimentando esse fundo naturalmente, né? Exato, não havia necessidade. Mas o que aconteceu? Por meio de concurso. Na hora que ele suspendeu o regime próprio e ele partiu para o regime de repartição simples, a primeira pergunta que vai aparecer é: para onde é que vai o dinheiro de todos aqueles que contribuíram anteriormente? E mais, se o Estado, naquela época, não precisava contribuir, porque tinha um sistema de repartição simples, o que vai acontecer agora? A contribuição do Estado que não foi repassada, para onde é que ela foi? Então, uma das grandes questões que nós precisamos saber é exatamente como é que se deu essa migração. Esse dinheiro que existia no ano anterior, ele foi repassado para o novo? Porque se ele não foi repassado para o novo, e agora esse novo, como é que funciona? Ele é um sistema de capitalização. Puramente de capitalização. Você pega a contribuição do servidor e pega a contribuição do patrão, e esse dinheiro é aplicado no mercado financeiro. Bom, os bancos, né? Os bancos acabam, de certa forma, ganhando. Ganhando com isso. Mas a questão toda aí é: se o Estado não repassou aquilo que você contribuiu e agora você está na fase de aposentadoria, e mais que isso, esse mesmo Estado que talvez não tenha repassado, agora também não está mais contratando servidor público na mesma proporção, o que pode acontecer? Nós podemos correr um risco de colapso. Primeiro colapso é você ter esse dinheiro que foi pego
e foi aplicado, ele foi aplicado em quê? Teve rentabilidade, teve perdas? Porque se nós formos ver, os fundos de pensões, que são outra modalidade, eles tiveram perdas muito grandes, porque você aplicando no mercado, você corre esse risco. Porque o mercado oscila, Oscila, né? E essas oscilações... Na maioria das vezes, oscila negativamente. Exatamente. Se você for pegar o caso da Argentina, a Argentina introduziu esse sistema que agora querem fazer aqui em 93. Só que aconteceu, parte da Previdência, a Previdência toda foi privatizada. E aí o que aconteceu? Eles pegaram esse dinheiro do fundo e aplicaram em título da dívida argentina. Em 2001, houve uma moratória da Argentina. Então, na hora que houve a moratória, eles perderam 75% do valor de face. O governo pagou apenas 25%. O dinheiro que sobrou, eles pegaram esse dinheiro e aplicaram em ações. Aí veio a crise de 2008, eles perderam quase tudo. Então, esse sistema que querem introduzir aqui é um sistema que já entrou em colapso lá. Bom, mas aí que está. Vamos só retomar a situação atual. Nós queremos saber exatamente do AL Previdência como é que está a situação patrimonial e como é que está o suporte financeiro. Mas a pergunta que eu insisto é exatamente o seguinte: se o Estado não abre mais concurso e pratica OS, parceria público-privada e todas as formas de terceirização, o que pode isso acarretar? Significa que os novos servidores não serão mais efetivados. Então, eles não irão contribuir para esse regime próprio, eles vão contribuir para o regime geral da Previdência. E aí é que está. Se os novos vão contribuir para o regime geral de Previdência, como é que vai ficar os anteriores que estão no regime próprio e que vão se aposentar? E que poderão se aposentar. Então, nós corremos um sério risco de termos uma situação, eu diria, caótica. Por quê? Porque, na verdade, a política do governo estadual aqui, do governo federal e dos demais estados, é de exterminar servidor público. Se nós formos ver, o que está em questão aqui é justamente tentar liquidar o servidor municipal, o servidor estadual e o servidor federal. Já não se está fazendo mais concursos públicos, não é? E uma coisa que nós estamos procurando fazer é justamente um estudo, fazendo um diagnóstico de quem são os servidores públicos do estado hoje de Alagoas. Nós queremos saber quanto eles são, quais são as suas faixas salariais, quanto tempo falta para se aposentar, porque outro problema da Previdência é a própria ausência de reajuste. Porque se você não reajusta os salários, isso acaba repercutindo também na sua contribuição à Previdência. Como aqui, a exemplo de vários estados, nós passamos por vários anos sem reposição da inflação para o salário, isso acaba também refletindo no volume o volume do fundo. O volume do fundo. O fundo passa a não ter sentido, né? Que se não tem investimento. A questão mais importante que eu vejo é justamente procurar fazer a seguinte pergunta. Se o Estado monta esse sistema de repartição e ele perde, é um problema. Se ele não contrata mais ninguém, é outro problema. Então, a grande questão que nós precisamos fazer aqui é que esse debate, ele na esfera federal, ele já foi muito bem colocado. Os servidores federais fazem esse debate há muito tempo, porque nós tivemos a introdução do regime de previdência privada já em 2003 foi instituído e em 2012 foi criado os fundos de pensão dos servidores públicos. Como é que vai funcionar essa proposta que os deputados estão querendo que seja introduzido aqui? Vai funcionar mais ou menos o que está colocado pelo governo federal, ou seja, lá, todo servidor público que ganha acima do teto da Previdência, ele paga o correspondente a esse teto. O que vai acontecer? É que esse teto da Previdência é uma parte do salário. Se ele quiser algo mais, aí ele vai para o que se chama de previdência complementar. E aí o que significaria? Aprovar essa reforma significa introduzir para os estados mecanismos que já existiam no Serviço Federal. Hoje, por exemplo, no Serviço Federal, todos que entram já não entram mais pelo regime de repartição simples. Eles pagam a Previdência Pública apenas referente ao teto da Previdência. E esse é o grande problema. O teto da Previdência, que é de 5 mil e... Esse é outro grande problema, porque se os novos servidores que continuarem para o concurso forem contribuir apenas pelo teto da Previdência e não pela totalidade do seu salário, é mais um elemento para reduzir ainda mais esse volume de recurso que seria utilizado para pagar. Então, a nossa demanda... O interessante, perdão, interrompê-lo, professor, é que a contribuição dos trabalhadores, dos servidores, é compatível com a sua remuneração, não é? A sua faixa de... Isso que se vai fazer do ponto de vista da contribuição. Mas com a capitalização, talvez poucas
pessoas dentro do universo da população brasileira tenha a condição de fazer essa capitalização. Isso aí já é outro problema. É outro problema mais grave, por quê? Porque esse mesmo governo que fez essa reforma com fake news e tudo mais, ele já está dizendo que a próxima etapa da reforma da Previdência Federal é a introdução do sistema, do regime de capitalização. Então, aí agrava muito mais ainda. Porque que não foi aprovado agora. Que não foi agora, mas que o ministro acabou de dizer e o presidente do Senado vai tentar recolocar, através do Senado, este item que é o sistema de capitalização. O que difere, professor, o sistema de capitalização, de uma maneira bem didática para quem está nos assistindo, do sistema de seguridade social vigente? Bom, eu, por exemplo, hoje eu contribuo com 11% sobre o meu salário. E o meu patrão, no caso do governo federal, contribui com mais 22%. A Seguridade Social, ela financia, eu contribuo para a Seguridade Social, eu não contribuo apenas para a Previdência. Quando eu contribuo para a Seguridade Social, eu estou garantindo o financiamento da assistência, da Previdência e da saúde. Bom, o que pode acontecer se for reintroduzido o sistema de capitalização? É o modelo chileno. Lá, eu não vou mais pagar sobre a totalidade do meu rendimento. Com o sistema de capitalização, acaba com o regime, acaba com o teto da Previdência. É a privatização completa. E o que vai acontecer? O patrão não vai mais contribuir. Mas não é só o patrão que não vai contribuir, porque a Seguridade Social ela é bancada por a minha contribuição, pela contribuição do patrão e pelas outras contribuições que já existem. O que ele está tentando fazer, e aí é o que está tentando fazer no Senado, é retornar o sistema de capitalização, estilo chileno, mas aí vamos ver o que vai acontecer. Se você antes pagava a sua parte e o seu patrão, isso somava para o seu fundo. Mas se você somente for contribuir e o patrão não contribuir e as contribuições também não derem, o que vai acontecer? Você vai ter um dinheiro que vai para uma poupancinha, e essa poupancinha, esse dinheiro vai ser aplicado no mercado e depois você vai estar sozinho. Se por um acaso acontecer o que aconteceu no Chile, depois de 30, 40 anos, o que aconteceu com os chilenos? Hoje, quem se aposenta melhor no Chile está ganhando R$400. Então, R$400, professor? R$400. Por quê? Porque o sistema de capitalização, o patrão não contribui mais. E só você contribui. Mas não é só isso. O problema é que você coloca no sistema de risco. Se as ações caírem, se os títulos da dívida pública pararem de render, você perde tudo. Na verdade, é como se você pegasse a sua fase mais delicada, a sua velhice, e colocasse na mão do mercado financeiro. Então, frio. É frio. Cruel. É cruel. Então, o que está acontecendo? No Chile, hoje, nós já temos um índice de suicídio muito elevado. Então, o que nós estamos querendo colocar? É que, para os servidores do Estado, é primeiro necessário discutir essa transição do regime de repartição simples para próprio de Previdência, para o L de Previdência, mas aí que está. Esta reforma do Estado, nós até agora não sabemos o que está sendo proposto. O que eu estou indicando é que eles vão tender a colocar para os estados a mesma lógica que foi colocada no setor federal. Mas aí que está. Veja só o que está acontecendo. Vamos pegar, você falou de sistema de capitalização. Nós temos dois tipos imediato. Um é o fechado, que é o fundo de pensão, e um é o aberto, que os bancos administram. E a outra é o sistema de capitalização próprio, que ele dissocia completamente da Seguridade Social. Mas vamos ver só o que significa o desmantelamento da Seguridade Social. Eu tenho na minha família em Mato Grosso 7 pessoas que recebem BPC. Significa quem é que vai financiar o BPC? Aqui em Alagoas, 90% da população necessita do SUS, inclusive eu, que mesmo tendo um plano de saúde, porque eu viajo pelo país inteiro e dou aula no interior, eu preciso, como qualquer outra pessoa, precisa do SUS. Então, se você acaba com isso, você vai acabar com o BPC, você vai acabar com toda a política de assistência. E aí é que está. Imaginemos só, mas tem coisa pior ainda. O governo está tentando agora existe hoje na legislação brasileira uma obrigação mínima de você investir em saúde e educação. Esse mesmo governo está querendo acabar com isso. Então, se você acaba com isso, significa que o Estado, o município e a União não vão ter mais a obrigação da chamada verba carimbada de ter que contribuir com 12% ou tantos por cento. Se isso também for aprovado, é muito, muito grave. Mas aí tem uma outra coisa muito séria. A reforma trabalhista, tal como ela já foi aprovada, que desregulamentou, que aumentou a terceirização, ela ajuda a diminuir a arrecadação da Previdência. A contribuição da Previdência. Mais que isso,
A reforma tributária que eles querem fazer é para desresponsabilizar, é retirar as contribuições sobre lucro. Ou seja, professor, o que vai restar eu diria, dessas reformas, ao que parece, para a população? Com toda tranquilidade, é uma perversidade. Com toda a sensibilidade de alguém que tem origem pobre, que conseguiu estudar através da existência de serviço público, que tem parte da sua família num grau de vulnerabilidade, eu diria, esse governo tem uma política de extermínio de pobre. É claro, é uma política de extermínio de pobre. O que ele quer fazer, na verdade? Por que toda vez que a reforma da Previdência avançava na Câmara, as ações se valorizavam? Eu tenho uma... Pois é, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Um aluno meu, Otaviano, fez uma monografia que eu orientei e ele constatou exatamente isso. A grande parte das empresas que têm capital na Bolsa são bancos. Então, o que os bancos vão fazer? Os bancos vão ganhar mais dinheiro vendendo previdência privada. Os bancos são os mais interessados na reforma da Previdência. Agora, quem são os bancos? Os bancos é o setor que mais ganha dinheiro. Independente de crise ou qualquer coisa. Sistema financeiro. O sistema financeiro, ele é o que mais desemprega. E predador, né? E é o que mais utiliza as novas tecnologias, é o que mais dificulta o crédito, é o que mais dificulta o investimento privado, é o que mais dificulta qualquer coisa de investimento que possa resultar em emprego. Então, o setor financeiro, que também domina grande parte da mídia mundial e também na mídia brasileira, ele está querendo ganhar ainda mais. E aí, veja só. Mas o que significa os bancos ganharem ainda mais dentro da conjuntura que nós vivemos, com o índice de milhões de desempregados e por aí vai? Vamos só ver o seguinte, cortaram agora alguns bilhões das universidades, cortaram bilhões de vários serviços públicos, cortaram bilhões para quê? Para pagar a dívida. Quem que compra a dívida? São os bancos. Então, os bancos, como é que eu diria? Com crise ou sem crise, eles estão muito bem, obrigada. Eu recebi uma charge agora que é muito interessante, que mostra um abutre olhando para um aposentado, esperando ele morrer. Esse abutre são os bancos. Então, o que nós temos aqui? O sistema financeiro, ele está de olho em algo ainda mais rentável, que é aquilo que a Seguridade Social... Como é que funciona a Seguridade Social? Eu contribuo para a Seguridade Social e o Estado pega esse dinheiro e ele investe em SUS, na SAMU, ele investe em tudo isso. O que vai acontecer agora é que a assistência social seria praticamente extinta, o SUS praticamente extinto, mas aí é que está. Justamente no momento em que a população mais está trabalhando cada vez mais, sem jornada fixa, ganhando cada vez menos, ela está muito mais exposta ao adoecimento, ela está mais vulnerável. É justamente nesse momento que o Estado se afasta de qualquer função social. E a pergunta que eu estou fazendo sempre agora é, para que serve o Estado Nacional? A serviço de quem ele está? Hoje, basicamente, ele faz o quê? Ele arrecada imposto de pobre, paga juro da dívida, faz renúncia fiscal para o grande capital e ele tenta privatizar e desresponsabilizar qualquer função social. E o lamentável nisso tudo, professor, é que não se observa uma palavra de analista econômico, político, em nível nacional, nas redes, né, abertas de TV, para que a população possa questionar se essa reforma é favorável ou não a ela, né? Ao contrário, o que o governo fez foi contratar determinadas personalidades que ganham 2, 3, 4 milhões, que são figuras públicas nos principais programas de TV aberta, que jamais vão precisar da Previdência, porque eles têm só o que eles ganham por mês, então, mas contrataram essas pessoas, suas respectivas redes de TV, para simplesmente ajudar ao que eu chamo de produzir fake news em escala ampliada. O que nós temos aqui é justamente isso. A produção de notícias falsas visa exatamente o quê? Legitimar um processo de extermínio de pobre. Porque eu fico só imaginando o que representa, por exemplo, na minha família, que 90% precisa do SUS. A maioria votou no atual candidato, no atual presidente. E uma parte da minha família está apoiando a reforma da Previdência, mesmo eu tendo dito que vai acabar com o SUS. Eu comecei a investigar isso porque é muito grave. O problema nosso está na nossa família. A nossa família, e para mim, eu acho que as demais não é exceção, essas famílias foram com esse slogan de família acima de tudo. Na verdade, o que nós temos é a família dos banqueiros acima de tudo, a família dos brancos acima de tudo, a família dos ricos acima de tudo, a família do pobre, do nordestino, do índio, esses aí estão tudo massacrados. Pois é, e o que cabe à classe média nesse entendimento que chegou a uma condição social mais, digamos, tranquila nos últimos anos e de
colocar também na rua a defesa da reforma da Previdência. Como o senhor entende alguém que seja da classe média, uma pessoa que trabalha, que não está no patamar do salário mínimo, mas se esforça muito para manter uma assistência à saúde privada, aos planos de saúde? Bom, primeiro, essa questão de classe média. Eu sempre pergunto na minha sala de aula qual é a classe social que você pertence. E é coisa surpreendente, como praticamente todos se acham classe média. Pois é. Então, esse falso pertencimento, ou esse pertencimento sem base material é um grande problema. Porque, ideologicamente, e eu vejo isso na minha família, pessoas que ganham abaixo de R$ 4.200, que seria abaixo da linha da pobreza cheia, eles se acham classe média. Exatamente. Mas aí é que está. Alguns, não só da minha família, mas de várias, ainda estão pagando o plano de saúde, só que estão deixando de comer. Alguns futuramente, e tem mais, quanto mais você envelhece, o que eu estou vendo é que esse que se acha classe média, na verdade não é classe média. Porque se você for ver, os dados que eu tenho aqui de Alagoas, nós temos aproximadamente 20 mil pessoas que ganham de 10 a 20 salários mínimos. O resto ganha bem menos. Então, classe média com materialidade, ela teria que ter uma renda por aí. Compatível. Compatível. Mas o que é aí? O que nós temos? É uma classe média sem materialidade, que é classe média porque ela quer ser classe média. E ela, nesse processo, ela também desenvolve assim, uma certa ojeriza a quem está abaixo do que ela classifica estar na classe média, né? Isso é uma ilusão terrível. Tenho um exemplo familiar. É autofágica, eu diria, é uma ilusão autofágica. Eu sempre gosto de estudar minha família, porque acho que a família é nossa. E eu tenho um exemplo familiar de que essa pessoa me chama assim, a sua classe. Ela fala a sua classe, ela diz a classe trabalhadora como se ela não pertencesse. Mas o que eu estou vendo agora é o seguinte, nós estamos vivendo uma situação de drama em que grande parte daqueles que hoje se consideram classe média, futuramente vão ter uma redução da massa salarial brutal, não vão poder pagar plano de saúde e o que é pior, pela experiência que eu estou vivenciando, em alguns casos próximos da minha convivência, são pessoas que eram classe média e que possivelmente elas vão ter, no avançar da sua idade, que elas não vão poder pagar plano de saúde, que elas vão estar num grau de pauperização, elas vão acabar dependendo do SUS. Só que ela passou a vida inteira defendendo a privatização do SUS. Pois é. O que me dói muito, na minha família inclusive, são filhos de pobres que usaram o serviço público e que hoje apoia a própria privatização da universidade. São pessoas que têm origem pobre, que assimilaram dos valores supostamente de classe média. Como justifica essa incompreensão generalizada na população? Olha, como eu falei, minha família é meu objeto imediato de investigação. De pesquisa. Inclusive, eu escrevi um artigo em menos de 24 horas, quando eu estava falando com um primo meu, e o título do artigo é o pobre de direita é o figurante de burguês. O que eu percebo é mais ou menos isso. Eu peguei uma frase que é popular, que é mais ou menos assim. Ele come sardinha e arrota caviar. Mais que isso, ele vira o pitbull da burguesia. Ele não tem quase nada. Mas ele sonha um dia que ele vai ter uma empresa, que ele vai ter uma fazenda, que ele vai ter isso. E antes dele ter, ele já defende aquilo que ele projeta ter. Ele passa a vida inteira latindo na calçada da mansão da burguesia que um dia ele sonha estar lá dentro. Mas ele, na verdade, ele acaba virando a voz, o latido da classe que oprime ele. Por quê? Porque ele não se identifica como classe. O grande problema que eu vejo, exatamente, são pessoas que estão dentro da linha da pobreza, ganham abaixo dos chamados R$ 4.200, que a Constituição determinaria, e, no entanto, eles vivem, e aí tem um problema. Porque as pessoas que aparentemente são classe média, mas não têm materialidade, uma hora ela atrasa a escola do filho, outra hora ela atrasa o condomínio, ela vive o tempo todo Ela endividada. não dorme. Ela não dorme, porque se... ela tem que encenar, ela tem que ter uma roupa determinada. E aí é que está. Ela vive uma vida totalmente feliz. Também ela tem que se afastar dos seus amigos, que são pobres, ela se afasta dos seus parentes que são pobres, porque ela quer sempre encenar. Na verdade, eu diria assim, é um grande figurante. Eu não vou nem dizer que seja um ator, porque ele não é nada. E ele passa a vida inteira com ódio. Eu até, observando esse meu universo de análise, eu até criei um conceito que é ódio da classe errada. Ódio da classe errada. Ou seja, parte da minha família tem ódio da classe errada. Ela tem ódio de pobre. Eles são filhos de nordestino e eles odeiam nordestino. É uma coisa que está me deixando tão impactado.
eu, inclusive, comecei a escrever mais sobre isso. Isso leva até a uma depressão se a pessoa não Olha, tiver uma sustentação emocional. Eu estou conversando com uma amiga que é psicóloga e outra que é psiquiatra, porque eu estou tentando trabalhar um conceito que é esquizofrenia induzida. Induzida por quê? Porque ela não vive o mundo real. Ela não se assume como classe, ela vive em cima de notícias falsas e ela vive o tempo todo construindo um cenário de um mundo que ela imagina ideal. E é uma reprodução, reprodução em série, ela né? reproduz nos filhos. Então, o que eu estou observando? São filhos de classe média falsos que estão encenando ser classe média, mas que o cenário que nós estamos vivendo, ele não vai ter mais emprego, essa nova geração pode não ter mais salário fixo, essa geração... Não pode chegar até a se aposentar, não, ainda que tenha... Essa nova geração está correndo o risco de não ter os mínimos direitos, mas, no entanto, essa geração é a segunda geração de falso classe média que eu observo no meu objeto privilegiado de investigação. E aí é que está. É difícil de você dialogar. Eu pensava assim, quando a minha avó faleceu, a família se diluiu por causa... Não foi por causa da morte da minha avó. É a conclusão que eu cheguei. É porque essas pessoas foram assimilando valores totalmente distintos do que a minha avó pensava, do que meu pai pensava, que eram pessoas simples, solidárias, humanas. Não, essas pessoas que assumiram essa imagem de classe média falsa e que vivem encenando isso aí, elas se tornaram pessoas, como é que eu diria assim, cruéis. Porque elas frias. Elas não têm mais solidariedade de visitar um parente. Não. São pessoas que vivem no sofrimento de exercitar uma posição de classe que não pertence. E ela vive o tempo todo em confusão. Então, por conflito. Isso eu digo que é esquizofrenia induzida. E essa esquizofrenia ela é diferente do quem é portador de esquizofrenia. Porque quem é portador e tem medicação, tem acompanhamento, ele volta, enquanto está medicado, ele volta a ter noção de realidade. Aquele não. Ele continua no exercício e acaba desenvolvendo o ódio da classe errada. Um exemplo clássico é observar os avanços que foram conquistados pela classe funcional, profissional das domésticas e as pessoas, por exemplo, olhar para o profissional, não é? Para o profissional doméstico e não admitir, por exemplo, que ele possa chegar ao trabalho até no Fiat Uno, num carro mais simples, alguma coisa desse tipo, né? Enfim, não querer ver personalidades nacionais escrevendo em revista nacional ou internacional que não aguentaria se encontrar na porta de um avião a caminho de Paris com alguém que é o assessor do elevador do prédio. Eu vou ter que dizer uma coisa que aconteceu comigo. Eu vi isso no artigo da Danusa Leão. Há 6 anos atrás, alguém que eu conheço estava indo para São Paulo e no avião. E, de repente, ela encontrou com uma senhora que estava do lado dela. Caiu, a bolsa caiu e quando caiu, ela viu o cartão de Bolsa Família. Sim. Olha, pessoa que eu conheço foi para o grupo de WhatsApp, que eu saí, porque eu não aguentei mais. E esse grupo, exatamente, eram os grupos que organizavam as marchas de combate à corrupção. Ali eu vi um ódio grande, mas gigantesco mesmo, a pobre. Hoje, 7 milhões de pessoas deixaram de andar de avião. E o que aconteceu? É que justamente esse segmento que se achava classe média, que condenava o pobre por estar andando de avião, ele agora está tendo que, ou ele está ficando em casa ou está andando de ônibus. Então, esse ódio é uma coisa impressionante que eu vi, quando eu vi, por exemplo, eu filho de pobre, filho de um sem terra, que depois fez mestrado e doutorado, eu vi algumas pessoas que eu conheço, não vou dizer o nome, que depois de muito tempo eu encontrei, que era classe média de verdade naquele momento, essas pessoas desenvolvem um ódio, porque para elas não pode um pobre entrar na universidade pública, passar um concurso na frente dele, fazer coisas na frente dele, porque ele acha que é direito dele por pertencer àquilo que foi classe média, que não é mais. Então, esse ódio é uma coisa impressionante. Vai na contramão do desenvolvimento social, econômico e humano, sobretudo. Como ser humano, eu estou perguntando, o que me define como ser humano? Nós temos que fazer essa pergunta. Porque alguns pressupostos da época da Revolução Francesa, essas pessoas acham, até aquilo que era a Revolução Burguesa, essas pessoas estão retroagindo. E eu diria, o pior é que essas pessoas estão usando as mídias sociais para pedir a Idade Média de volta. Eles querem pousar em classe média, mas eles querem resgatar os valores mais atrasados. Então, eu tô atento a esse tipo de coisa e vou continuar a escrever sobre isso.
E vou escrever bastante mesmo, porque eu imagino que a investigação sobre a minha família ela vai ser muito útil para as demais famílias. Porque o que eu estou tentando mostrar, qual que é a minha meta agora? Que não é um fato isolado, isso Não, algo não. que reproduz a sociedade brasileira no momento. Eu fui ver o seguinte, minha família é de baiana e cearense. Todos são nordestinos. Uhum. E agora, o que eles são? São pessoas que não gostam do Nordeste e apoiam quem não gosta do Nordeste. Aí eu fui ver na minha família a diferença entre os irmãos mais velhos, os que trabalharam, e os irmãos mais novos que puderam estudar. Eles estudaram e eles começaram a se diferenciar como classe. Eles sempre agiram politicamente para condenar aquilo que os filhos dos pobres parentes tinham. Então, mas isso aí é uma investigação. É uma outra história. É uma outra história Pois que eu vou aprofundar, porque entender a minha família também é exemplo para que os outros possam entender as suas respectivas famílias. Pois bem. Chamamos agora o nosso primeiro intervalo e último intervalo, que a nossa conversa se estendeu muito para o segundo intervalo e foi muito bom ter sido assim. Então, espero você já, em 1 minuto. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis, como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos, a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o professor José Menezes Gomes, ele que é professor da Universidade Federal de Alagoas, com doutorado na USP em História Econômica, e nos faz uma avaliação da correlação que existe entre o regime atual de previdência nos estados e também a proposta que já foi aprovada na Câmara Federal, que vai à aprovação do Senado da reforma da Previdência e as implicações disso no dia a dia das pessoas que vão se aposentar ou não dentro dessa nova condição. Professor, na questão do seminário, que vai tratar dessas questões, esse seminário internacional que acontece de 9 a 11 de setembro, lá na UFAL, sobre o balanço de pagamento, de onde vem a essência da dependência da América Latina nessas questões, eu pergunto aqui, trazendo essa questão para o estado de Alagoas. Plano Plurianual de Alagoas, que está, e as diretrizes para o orçamento anual. Há que se preocupar com isso dentro desse contexto? Bom, é bastante preocupante porque é o seguinte, o Plano Plurianual ele vai estabelecer os princípios para os próximos 4 anos. E são esses princípios que vão estabelecer as diretrizes para a lei de orçamento anual, a lei das diretrizes orçamentárias para a composição da lei de orçamento anual. Então, quais são as diretrizes atuais? Eu fiz um artigo recentemente que trata exatamente disso. O estado de Alagoas, a exemplo de todos os demais estados, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo renúncia fiscal cada vez maior e eles estão pagando a dívida pública em volume cada vez mais elevado. E o que significa isso? Uma bola de neve. E além do mais, nós temos a Lei Candir, que é aquela que permite a desoneração. Então, o que nós estamos vendo aqui? Nesse PPA, quais são os princípios que vão fundar os 4 anos? Será a geração de emprego? Será o investimento em serviço público? Será o atendimento das demandas sociais? Será o impulsionamento, por exemplo, da agricultura familiar? Será a geração de emprego? Ou seja, nós precisamos saber quais são os princípios e, para isso, nós temos que fazer uma análise de conjuntura. Nós temos que fazer um mapeamento do que foi os últimos 4 anos, saber como é que se deu essa execução orçamentária,
qual é o setor que foi privilegiado ou não, qual foi a geração. Ou seja, nós precisamos fazer um diagnóstico e, a partir daí, o que significa? O plano plurianual, ele vai, na minha visão, ele teria que fazer o seguinte: nós vamos fazer o quê? Nós vamos continuar fazendo renúncia fiscal de R$ 990 para 2001. O que significa 990 mil reais? É o orçamento da UFAL. Ou seja, esse dinheiro que está sendo pago, que está se deixando de arrecadar, ele não poderia ser usado para fazer concurso público, ele não poderia ser usado para influenciar a agricultura familiar, ele não poderia ser usado para impulsionar uma política de geração de renda. Ou seja, o plano plurianual, esse debate é muito importante porque não é só isso. Nós queremos discutir nesse dia quais são as etapas, nós queremos formar formadores, porque a nossa intenção é fazer com que os movimentos sociais se apropriem para saber qual é o calendário para você participar da lei das diretrizes orçamentárias, como que nós podemos participar, que tipo de movimentação nós podemos fazer, é possível fazer emenda, qual é a importância da execução orçamentária para a definição da lei de orçamento anual. Então, esse dia é um dia exatamente que tem como objetivo deixar para os movimentos sociais a possibilidade de sabermos o que representa, o que significa o planejamento. E neste contexto de planejamento tem que se observar também, não é, a aceleração da dívida pública, porque é um pagamento praticamente sem fim. Só para você ter uma ideia, nos últimos de 2009, de 98 até 2015, Alagoas pagou 7,3 bilhões de dívida pública. 7,3 bilhões e deve aproximadamente 9 bilhões e meio. Mas aí que está, uma coisa que eu esqueci de falar. Neste PPA vai estar colocado que os empréstimos internos e externos vai ser a modalidade de financiamento do Estado. Se for isso, é uma tragédia. Porque olha só, o Estado... O que é que isso significa na prática? Primeiro, o Estado de Alagoas tomou emprestado ano passado 620 milhões junto ao Banco do Brasil. Bom, este ano que pretende tomar emprestado mais 700 milhões. Só que esse empréstimo agora é empréstimo externo. E empréstimo externo significa, quando você faz, em dólar. Em dólar. Se o dólar subir, significa que o empréstimo nosso, o ônus desse empréstimo, ou o que vai se pagar de juros é muito maior. Então, o que nós queremos aqui? Nós queremos evitar que ocorra novamente o que aconteceu em 97. Em 97, para quem não lembra, nós fizemos um ato agora e um manifesto para que aquilo não volte. O que foi que aconteceu? O Estado de Alagoas tomou dinheiro emprestado no mercado externo, aí os Estados Unidos subiram a taxa de juros de 5% para 20%. O Estado de Alagoas teve que pagar cada vez mais juros e, junto com o acordo dos usineiros e vários outros mecanismos que reduziram a receita do Estado, chegou ao colapso de 97, que levou a 9 meses sem pagar salário. Hoje, nós temos, não é a mesma coisa, mas nós temos, eu chamo de caminho suicida, por quê? Porque é o Estado que não abre concurso, não fortalece, não gera nenhuma possibilidade de ativação da economia, simplesmente faz empréstimo junto ao setor bancário e, com isso, vai comprometer receita futura. E o que ele faz? Não dá reajuste para o servidor público, não abre concurso, sacrifica as carreiras e, mais que isso, ele amplifica a terceirização, ele introduz as OS. E esta lógica dentro do PPA vai significar o que para a Previdência? Vai ser caótico. Porque se nessas diretrizes do PPA for a manutenção, a ampliação das formas terceirizadas, flexibilizadas de contratação, vai significar um comprometimento da receita da Previdência. Ou seja, a Previdência está tão capilarizada nas ações de governo ou da economia, não é? Da economia, que fazer essa transição sabendo-se dos resultados já de antemão, é uma temeridade, não? E outra coisa que complementa o que você está colocando. O que significa? Como é que funciona a Previdência? Eu pago 11% do meu rendimento todo mês. Esse dinheiro é para quando eu me aposentar, eu continuo como consumidor. Se você acabar com a Previdência, você está acabando com a poupança forçada. Então, isso no PPA vai ter que ser discutido. Porque significa o quê? Se a Previdência... Por exemplo, a reforma da Previdência ela vai impedir grande parte dos trabalhadores rurais de terem acesso à Previdência. O que significa isso para a cidade do interior? Significa que ela vai ficar mais vulnerável ainda às transferências. Por quê? Porque hoje a Previdência Rural ela é um dos principais determinantes da movimentação da economia. Então, se você vai privatizando a Previdência e vai reduzindo esse volume de poupança para no futuro se ativar a economia, você está comprometendo, não é só a saúde financeira da Previdência, você está comprometendo a saúde da economia. E o que leva os estados a quererem, os governadores
terem ido a Brasília pedir a inclusão dos estados na reforma da Previdência, sabendo-se dessas dificuldades de antemão? Bom, a primeira coisa é que nós tínhamos uma decisão em caráter liminar do STF, de acordo com a súmula 121, que condenava o anatocismo, que é juros sobre juros entre entes estatais. A maior parte dos estados, se fosse aplicada essa liminar, teria tido uma redução brutal da sua dívida. Os governadores não partiram para esse caminho. Ao contrário, o que eles passaram a fazer? Se a dívida nossa tinha sido renegociada em 98 e seria rolada por 30 anos, com 20 anos já estava em colapso. Então, o que vai acontecer? O que os governadores fizeram? Procuraram, foi uma nova etapa de endividamento. Criaram uma lei complementar, se não me engano, 156, que renegocia a dívida por mais 20 anos. Ou seja, vai postergando e aumentando cada vez mais a dívida que se tem. Só que para fazer essa renegociação, o que eles vão querer ainda aprovar? Que é importante discutir isso no PPA. É a lei de teto de gasto estadual. Se a esfera federal tem a emenda constitucional 95, para renegociar essa dívida, eles vão exigir exatamente o quê? Eles vão exigir exatamente a aprovação da lei de teto de gastos. E aí o que significa isso? Vai ser mais um ataque ao uso do Estado para essa função. Mas eu pergunto, se o Estado continuar cada vez mais pagando dívida pública, comprometendo cada vez mais com juros de banco, esse dinheiro sai da economia. O dinheiro que você paga de juros da dívida, o dinheiro que você paga de tudo isso, essa renúncia fiscal, ela não serve para aquecer a economia. Então, o que nós queremos fazer no seminário, no último dia, nós vamos fazer exatamente... Nós vamos encerrar o seminário juntando o reitor da UFAL, da UNEAL, da Unicisal e do IFAL. E junto com o representante da FAPEAL, porque nós queremos discutir exatamente qual é o papel da universidade pública e das instituições, das fundações de apoio à pesquisa. Por quê? Pela nossa visão, esta dependência, se nós queremos pensar minimamente em combatê-la, a primeira coisa que nós temos que fazer é não sair dos gastos sociais em educação, em ciência e tecnologia, porque aí, se nós acabarmos com isso, nós vamos virar uma colônia efetivamente. Por quê? Sem gerar tecnologia, sem gerar nada, nós vamos ser uma colônia dependente das questões financeiras apenas. Professor, agora, para que se inverta essa realidade, os estados e o próprio governo federal deveriam beber na fonte da academia, né? Da pesquisa. Como tem sido essa relação? Olha, o que para a gente finalizar nos 2 últimos minutos que temos da nossa entrevista. O que nós estamos vivendo hoje é um momento dos mais graves, porque existe um ódio à universidade, existe um ódio à ciência. Ao saber, ao conhecimento. Um ódio à ciência. Quando o ministro da Educação faz parte de um movimento que ainda duvida se a Terra é plana, se a Terra é redonda. É redonda. Você imagina como é que está. E aí o que você tem? O ataque à CNPq, o ataque à CAPES. Ao INPE agora. Ao INPE. Você está atacando tudo. Mas o que significa isso? É você desmantelar 20, 30 anos de investimento, 20, 30 anos de ação do Estado, no sentido de quê? De procurar inovação. Alternativas em defesa do sucesso do Estado. Quando você desmantela o sistema de educação, ciência e tecnologia, você está desmontando tudo. Porque daqui um dia, o que nós vamos ter? Porque essa é a moeda do desenvolvimento que o mundo globalizado entende, né? Se os países como China e vários outros conseguiram se desenvolver, foi inicialmente porque eles tiveram uma pauta de investimento totalmente contrária. Então, o que falta aos governadores de todos, eu vou dizer todos, porque a diferenciação é pequena. O que falta é exatamente passar para entender o que significa a dívida pública. E aí, nesse sentido, eu acho que os governadores do Nordeste deviam chamar a auditoria das dívidas. Ele devia procurar investigar por que essas dívidas cresceram tanto. Por que elas crescem tanto? Por que elas comprometem tanto as políticas sociais? Porque o que está colocado aqui bem claro. O que está colocado aqui é, se o Estado não cumprir essas funções, ele serve para quê? E eu ainda acho que o Estado deve ter alguma função social. Claro. Professor, algumas considerações, estamos encerrando o programa. Eu queria só, mais uma vez, destacar que esse seminário internacional é fruto também da existência de uma rede de cátedras sobre a dívida que é coordenada por Ramiro Chimures e que nós temos 5 países e, nesse momento, nós estamos exatamente chamando esses 5 países para refletir sobre isso em Alagoas. Pois bem, obrigada mais uma vez pela sua participação e até uma próxima oportunidade, quando teremos ainda 2 temas aqui a tratar relacionados ao desenvolvimento econômico e ao saber no estado de Alagoas e no Brasil. Obrigada. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa.